Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor. Quantos aí estão felizes com Jesus? Eu estou feliz demais de ver esse povo tão lindo, abençoado, que nos levaram para mais perto do coração de Deus, sim ou não? Que glória de Deus, que Deus possa continuar usando vocês, e eu creio que será um ano onde Deus vai levar vocês a lugares mais altos, e vocês vão trazer a atmosfera do céu sobre a terra, e a igreja do Senhor será ministrada, impactada em nome de Jesus. Estou feliz demais por estar com vocês aqui esse ano, porque há 2 anos que eu não saio para ministrar fora. Nós assumimos ali a Alcance Telêmaco Borba, há 2 anos e meio, praticamente eu e minha família, então eu não saí mais em agenda, mas quando o João, meu amigo, me mandou a mensagem, imediatamente, né, Débora? Eu senti da parte do Senhor estar aqui, e é sempre uma alegria encontrar esses irmãos, esses amigos. Já há mais de 12 anos que a gente se conhece, estamos participando da Semana de Avivamento, né, naquele começo ali e tal. Foi um tempo muito especial e é sempre bom estar aqui. Eu trago um abraço da minha casa, da minha família. Não sei se tem a foto lá que eu mandei para o pessoal da comunicação. Aqui está minha família. Sou casado com a Maria há 29 anos, somos pais da Maria Fernanda, que tem 15 anos, a Aimee tem 7 anos, a Milena 26 anos, e agora chegou o nosso filho José, que casou com a Milena há 6 meses lá em Telêmaco Borba. E essa é a nossa família, a nossa casa, todos estão envolvidos no ministério, e é uma alegria. A Aimee, ela quer ser pastora de 7 anos, ela fala: o meu chamado, eu vou ser pastora do fogo, como meu pai. Ela fala assim: a minha família é uma bênção do Senhor. O ano passado, em setembro, eu tive a alegria de lançar o livro A Prosperidade da Alma. Na verdade, eu vivi um momento muito difícil no meu ministério. Em 2019, eu tive que enfrentar um momento de depressão, de crise de ansiedade, até mesmo de uma crise, pessoal ali no chamado e no propósito, e o Espírito Santo me direcionou a escrever aquele momento que eu estava passando, para aquele vale, para aquele momento de escuridão da alma, e o livro de Jó foi um dos meus companheiros naquela época, e eu comecei então a escrever aquele momento que eu estava vivendo ali, e virou de fato uma mensagem poderosa, cativante, de fé, de esperança, de identidade, de propósito. E eu falo aqui um pouco também sobre a verdadeira prosperidade. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é de dentro para fora, e Deus vai usar então todas as situações, circunstâncias externas para moldar o meu e o seu coração, para moldar o meu e o seu caráter, porque Deus está sempre disposto a nos preparar para o propósito dele em nossas vidas. Então, irmão, esse livro aqui, na verdade, eu não vim negociar aqui, eu vim dar uma oportunidade para você ser abençoado esse ano. Muitos não cristãos estão lendo esse livro e estão sendo abençoados. Muitos não cristãos, tem pessoas comprando e presenteando amigos, e estão sendo muito abençoados. Tenho tido um feedback muito bom a respeito do livro. Você pode parcelar, se tiver muito difícil, falar: pastor, não estou, você pode pegar de graça lá, meu irmão. A intenção não é, todo o recurso desse livro está indo para as obras lá, nós estamos reformando a nossa igreja, então todo o recurso é para as obras lá da igreja. Então, se você comprar esse livro, você está abençoando as obras da Alcance Telêmaco Borba. Então, esse aqui é o do João e da Débora. Ele falou que vai comprar, mas não, já está até autografado já. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Isaías, capítulo 60. Se você puder acompanhar comigo, Isaías 60. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Nós te louvamos, a tua presença é real no nosso meio, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui com um objetivo, com um propósito, de edificar o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra e corresponder com o Teu coração nesses dias. Senhor, o ano está apenas iniciando,
e que o Senhor possa, através do Teu Espírito, gerar uma fome, uma sede ainda maior no coração do Teu povo, para que possamos buscar a Tua face como nunca antes, e que possamos revelar ao Senhor ao mundo que está em trevas. Essa é a minha oração, e se você crê, diga amém. Esse versículo é uma mensagem de esperança. Esse capítulo de Isaías é uma mensagem de esperança, de confiança. O povo de Israel estava atravessando um momento difícil, mas aqui, através do profeta, ele está lembrando que Deus pode atender às expectativas mais difíceis. Ele pode atender às orações que aos nossos olhos são um momento mais difícil na minha e da sua vida. Deus promete restaurar a glória, a luz, a presença, o favor dEle no seu povo e também entre os povos. E a mensagem que eu quero trazer para nós nessa noite, nesse início de ano, é quando o potencial e o poder, ou quando o poder e o potencial se encontram, algo acontece na minha e na sua vida. Quantos aqui são improváveis? Eu estou vendo aqui o Johnny e a Mayara, meus amigos pastores da Alcance Semear. Deus abençoe a vida de vocês. São improváveis, e Deus ama os improváveis. Deus ama contar com pessoas que reconhecem que sem Deus nada podemos fazer. E esse texto aqui, e eu estou plenamente convencido que Deus está oferecendo um convite em todo momento para os improváveis. Em todo momento Deus deseja que seus filhos de fato correspondam a viver uma vida que é comum, mas também sobrenatural e extraordinária. Sim ou não? Essa é a realidade de todos os personagens que nós vamos ver na Bíblia. A Bíblia, as Escrituras, ela é um livro de experiências, onde pessoas comuns, como eu e você, tiveram um encontro com o poder de Deus, tiveram um encontro com o sobrenatural, e então elas foram usadas por Deus e através de Deus para estabelecer o seu reino sobre a terra. É através de Cristo que Deus então vai refletir a sua glória através da minha e da sua vida. Vemos então um personagem, um arquétipo, Moisés, que está caminhando com Deus, que está ali levando o povo de Israel a uma terra prometida, a um lugar de promessa. E de repente Moisés então para, e Moisés diz para Deus: Deus, eu quero ver a sua glória, mostra-me a tua glória. Esses são dias de glória, nós estamos num evento, e Deus em todo momento quer revelar a sua glória. E Deus diz para Moisés: homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo, mas eu passarei diante de você e mostrarei para você toda a minha bondade. Eis aí do lado está uma rocha, te colocarei sobre a rocha, e quando passar diante de você, vou te colocar na fenda da rocha, e então passarei diante de você com toda a minha glória, e você verá somente as minhas costas. O que Deus está revelando nesse momento, através desse texto com Moisés, é que através de Cristo, Deus revelaria sua glória, toda a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça. Deus revelaria através de Cristo a sua glória. Quem é a rocha senão Cristo? Então Deus diz para Moisés: te colocarei sobre a rocha, e depois colocarei você na rocha, na fenda da rocha, para você e eu podemos vivenciar, viver, experimentar a glória de Deus. Devemos estar em Cristo. Por isso que esse texto de Isaías é um chamado profético, não só para esse momento que o povo de Israel estava vivendo, mas é um chamado para a igreja futura em Cristo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor repousa sobre ti. Os olhos do Senhor procuram, meus irmãos, corações totalmente comprometidos com Ele, com a sua palavra, com a sua causa sobre a terra. Segunda Crônicas 16, 9, versículo, parte B do versículo diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração.
Jeremias 29 vai dizer que há uma forma de buscar a Deus. Deus não deve ser buscado de qualquer jeito. Existe uma forma de buscar a Deus e encontrar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus deseja ser buscado, Deus deseja ser encontrado, e Deus deseja derramar o seu poder sobre nós. Então é hora, mais do que nunca, de nós entrarmos nessas dimensões de glória, de unção, de poder de Deus. Cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta: qual foi a última vez que você saiu carregado da igreja? Qual a última vez que você teve uma experiência de ouvir o céu cantando, os anjos do Senhor, juntamente com o coro aqui do louvor cantando ao Senhor? Irmãos, nós somos seres espirituais. Antes de estarmos numa carne, nós somos seres espirituais, que temos uma alma e habitamos num corpo. Mas muitas vezes nós estamos tanto presos no aqui, no agora, no palpável, que esquecemos que pisamos também no mundo sobrenatural, que é invisível, mas real. O reino de Deus não vem com visível aparência. Não vamos dizer que está lá nem aqui, não. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós. E esse reino é ativado por fé, por obediência. Esse reino é ativado quando você entende que carrega algo maior do que si mesmo. Você carrega o reino de Deus. Eu carrego o reino de Deus. Você não é igreja sozinho, eu não sou igreja sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nos reunimos, um tem salmos, outros têm hinos, outros têm cantos espirituais, outros têm profecias, outros têm palavra de sabedoria, conhecimento. Os dons são para a edificação do corpo. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Como então experimentamos essa glória, essa unção, esse poder? Primeiro, quando o poder e o potencial se encontram. Como? Conheça o seu propósito. Eu lembro que eu era pequeno, eu queria ser caminhoneiro. Depois eu queria ser bombeiro. Eu não conhecia meu propósito. Eu nasci num lar completamente distante do Evangelho. Perdi meu pai na verdade abandonou a família com 5 filhos, quando eu tinha menos de 2 anos de idade. Perdi minha mãe aos 9 anos. Minha mãe morreu com 42 anos. Eu cresci sem a figura paterna, sem a figura materna. Então eu não acreditava que existisse Deus. Não existia religião, fé na minha casa. Vocês estão comigo aqui? Então eu achava que eu podia ser qualquer coisa. Mas esse texto é um convite dizendo: levanta-te e resplandece, porque Deus tem o nosso propósito, o nosso chamado. Nós fomos chamados por Deus antes mesmo da fundação, da criação do mundo, para caminharmos nas boas obras, as quais Ele já preparou de antemão. Então, até os 27 anos de idade, eu estava distante do Evangelho, mas quando eu conheci minha esposa aos 18, eu conheci uma desviada do Evangelho. Porque Deus tem dessas coisas, irmão, sabia? E ela então conhecia o Cristo que eu não conhecia. Ela conhecia o Deus que eu jamais conhecia. E ela então começou a falar desse Jesus para mim. Eu falei: não, aqui nessa casa não entra. Não tem religião. Eu fui ensinado assim, sem religião, não tem religião. E ela falava: André, mas nem louvor, nada, não tem louvor, não tem nada nessa casa. Coração endurecido, orgulho, soberba, arrogância, feridas, né, de paternidade, feridas da perda da mãe, muitas situações complexas no meu coração. Eu falo um pouco disso no livro. Mas a minha esposa começou então a entrar num lugar de depressão, porque ela conhecia algo que eu desconhecia. E aquele desejo dela buscar Deus, e eu não permitia que ela buscasse, começou a ferir ela. E eu então... Eu comecei então a me envolver com bebida alcoólica, comecei a beber, eu chegava em casa embriagado, minha filha mais velha se escondia de mim de medo, eu era um homem muito irado, muito brabo, sou de família, descendência de italiano, falamos alto, então sempre grosseiro. Irmão, foi terrível os primeiros anos de casamento, era 2 pulgas e nem um cachorro, terrível, não tinha Deus, não tinha sustentabilidade naquela casa, mas glória a Deus pela minha esposa.
Ela começou a ir na igreja, escondida de mim. Ela trabalhava no Fórum Civil, na Cândido Abreu, e tem uma Assembleia de Deus ali. E tinha um culto chamado Almoço com Deus. Até hoje que deve ter aquele culto lá. E ela ia lá escondida de mim, durante um ano, sem eu saber, pastor João, pastora Débora. Ela almoçava em 15 minutos, dos 35 ela ia para o culto. E ela orava: Senhor, toca no coração do meu marido, para ele deixar eu livremente para a igreja. Naquele ano, em vez de eu melhorar, eu piorei. Eu comecei a beber mais ainda. Eu chegava em casa de madrugada, ela me tirava do carro muitas vezes, me dava banho, me colocava para dormir. Aí no outro ano, Deus mudou a estratégia. Falou: você não pode pedir só para o teu marido, deixar você vir na igreja. Ore pelo teu marido. Aí ela fez uma campanha. Todos os cultos aí levava minha foto para o pastor: pastor, ora pelo meu marido. Naquele ano ela chegou para mim e falou: André, você me deixa numa célula? Eu falei: sim. O que é célula? É uma reunião que eles fazem, eles falam da Bíblia. Eu morava em Colombo, a célula era em Pinhais. E eu falei: eu vou levar você nessa célula, pelo menos você me deixa em paz, pensando comigo, né? Tinha pedido divórcio, estava com uma amante há 8 meses. Levei ela na célula, voltei para casa, eu era viciado em pornografia. Falei: me deixa em paz, lá pelo menos fica lá, sei lá, 1 hora na célula, 2 horas, fica lá, eu fico aqui. Eu tinha pedido divórcio. E ela foi, eu voltei para casa nesse dia, irmãos. Essa é minha experiência com Deus. Eu fui para o quarto, eu estava assistindo televisão, trocando os canais, apareceu o missionário R.R. Soares, da Igreja da Graça. O missionário estava pregando a palavra, que ele me chamou a atenção. De repente ele parou. Porque uma pessoa está em casa, você está passando por isso, começou a falar a minha vida. Eu falei: como que esse cara está falando da minha vida? Ele nem me conhece. Ele falou: Jesus vai entrar aí onde você está, e você nunca mais vai ser o mesmo. Quando ele falou isso, irmãos, essa é a minha experiência com Deus. Eu estava sentado na cama, 2 mãos tocaram meu ombro, eu fui arrancado da cama, eu caí de joelhos, eu chorei por 1 hora sem parar. Eu falei: Jesus, se o Senhor é real, eu nunca mais quero ser o mesmo. Meu irmão, eu não sabia o que era a glória de Deus, mas a glória de Deus invadiu o meu quarto. Eu tinha medo de abrir os olhos, porque eu sabia que alguém estava ali. Eu levantei dali, entreguei minha vida para Cristo, fui buscar minha esposa. Quando ela entrou no carro, ela falou: o que aconteceu com você? Ela olhou para mim: o que aconteceu com você? Tem algo diferente de você. Eu falei: sim, tem. Eu aceitei Jesus lá em casa. E agora nós vamos chegar lá e vou te mostrar tudo o que eu estou fazendo. Cheguei lá, mostrei as revistas pornográficas, tirei do forro, mostrei: eu sou viciado, mas hoje eu fui liberto. Peguei as bebidas que eu tinha, hoje eu fui liberto. Peguei CDs de música secular, quebrei mais de 300 CDs de música secular com martelo. Peguei as bonecas da Barbie, que achei que tinha demônio, e quebrei também. Mas eu achei que o demônio não estava na boneca, estava em mim. Ele foi embora, eu fui livre. Faz 20 anos que aconteceu isso, irmão. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da bebida, livre da pornografia. Meu casamento, Deus fez uma reviravolta, querido. Maravilhosa, sou pai de 3 lindas meninas. Eu sou o pai que eu não tive. Muitos anos depois me encontrei com aquele pai que tinha me abandonado. Hoje eu chamo ele de pai, abraço ele. Ele ora por mim, eu oro pelo meu pai. Porque quem é perdoado, perdoa. Quem é curado, cura. Quem é liberto, liberta. Esse é o poder do Evangelho. Sair da passividade espiritual, assumir a identidade e o propósito de Deus, refletindo então o caráter de Cristo, vivendo de modo coerente com o Evangelho, influenciando o ambiente à nossa volta, família, trabalho, igreja. Você é um chamado para mudar atmosferas. Nós somos chamados para mudar ambientes, atmosferas. Meu irmão, me converti 5 irmãos, 14 tios por parte da minha mãe. O Evangelho nunca tinha entrado na minha família. Eu me converti, meus irmãos falaram: você está louco, ficou louco. Se afastaram de mim, minha família, e criticando, e eu permaneci firme. Jesus falava: permaneça firme, vai passar. Foi passando os anos, eles começaram a ver mudança na minha vida. Eu ia nas festas, não bebia mais. Comecei a caminhar, a ser liberto.
E eles começaram a ver diferença. Eu fiz o casamento do meu irmão mais novo, tive o privilégio de fazer o casamento dele. Minha família é toda reunida. A família da noiva, a maioria é católico, lá no interior de Santa Catarina. Irmão, a glória de Deus foi tão forte naquele lugar, que pessoas aceitaram Jesus no casamento. Eu tive a oportunidade de ministrar minha família. Hoje, a minha irmã do meio é minha ovelha lá em Telêmaco Borba. Meu cunhado é minha ovelha. Meus irmãos se convertendo, meus tios se convertendo. Você precisa entender quem você carrega. O que carregamos? Você não é um acidente. Eu não sou um acidente. Nós nascemos de propósito para um propósito. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Irmãos, a palavra está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus te escolheu. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de uma noite de prazer, não. Você nasceu de propósito para um propósito, você nasceu para resplandecer a glória de Deus. E quando então entendemos isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não falava em público, tinha vergonha, timidez, trancado por dentro. Mas um dia eu li as escrituras que diziam: Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de alegria e moderação. Amor, poder, moderação. Eu falei: então é comigo. Então eu vou. Se o medo aparecer, vou com medo mesmo. O seu propósito precede a sua vinda ao mundo. E assim como o Senhor chamou Jeremias no útero, Ele o convocou, você e eu, do mesmo modo. Você não é um acidente. Se você foi um órfão, como eu fui, você precisa conhecer o Pai de todos. Ele é Pai dos órfãos, Pai das viúvas. Ele é o Pai. Os olhos do Senhor estão procurando corações que estão comprometidos com Ele, com a sua causa. Quantos aqui fizeram aquela oração de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta a mão aí. Mas muitas vezes olhamos para as nossas debilidades, para os nossos medos, para os nossos sentimentos de inferioridade e achamos: não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tudo isso. Não, é que o meu é minha irmã ali, eu não. Irmão, irmã, quem te capacita é o Senhor. Quando Moisés começa a dar desculpa para Deus, Deus diz: quem fez a boca do homem, Moisés? E Moisés dá desculpa, Deus fala assim: então tá bom, Moisés, eu estarei com você. Meu irmão, se Deus está comigo, com você, o Senhor dos exércitos está contigo. Não há o que temer, irmão. O céu não está em crise. Agora, qual é a palavra profética para a sua vida? Qual é a palavra profética que Deus te deu para 2026? O que o céu está falando, irmão? Escute uma coisa, Deus ainda fala. Vou repetir, Deus ainda fala. Agora, não basta ter ouvidos, é preciso ouvir. O que você está ouvindo dos céus? Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diz: você é uma extensão da realeza. Apocalipse 1,6: constituindo-nos reino e sacerdote. Constituiu-nos reis e sacerdotes, para a glória de Deus Pai. A Ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te constituiu rei e sacerdote. Por que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis? Porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você é da realeza, irmão. Você faz parte do reino de Deus.
Quando você anda, tem guarda-costas com você. Salmo 91, darei ordem aos meus anjos, para te guardar em todos os teus caminhos. Comece a ver como o céu te vê. Comece a ver o poder que foi liberado sobre a sua vida. Encontre o seu potencial em Deus. Então, quando há essa interseção do poder e potencial, meu irmão, quando você tem esse encontro, você não é mais o mesmo. Você não pode ser mais o mesmo. 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos filhos da luz, saímos das trevas para a luz. O homem é um representante de Deus sobre a terra. Uau! Somos representantes de Deus, embaixadores de Cristo. Meu irmão, quando eu comecei a entender isso no meu espírito, eu comecei a ficar valente, irmão. Porque eu sei que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê nós, ele vê o sangue de Cristo. Nós estamos em Cristo, assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, governo. Nós, irmãos, já vencemos por meio daquele que nos amou. Então Paulo entendeu, se Cristo venceu, então eu sou mais do que vencedor. A igreja está no ataque, nós não estamos na defesa. As portas do inferno não prevalecerão como a igreja. Por quê contra a igreja? Porque é nós que estamos metendo o pé na porta. Não é o inferno, irmão, nós não estamos na defesa, nós estamos avançando, nós estamos no ataque. Então mude sua mentalidade. Pense como o céu pensa, pensa como Cristo, porque você tem a mente de Cristo. 2 Coríntios 5,20, portanto somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, levanta-te e resplandeça. O mundo está em trevas, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. As pessoas têm que ver o quê? Cristo em você, esperança em você, amor em você, paz em você, bondade, misericórdia, generosidade, mansidão. Isso é Cristo. Enquanto você e eu não descobrirmos quem nós somos e qual é o nosso verdadeiro propósito, dificilmente vamos viver uma vida de glória, de poder, de unção, de sobrenatural. Então, irmãos, está mais que na hora de aceitar quem você é e se livrar de quem você não é. Você não é um pecador lutando contra o pecado. Você é santo porque Deus te faz santo em Cristo. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se renda à obra de Deus, se renda aos desígnios de Deus. Jeremias 29:11, porque sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus conhece o meu coração mais do que eu mesmo. Então por que não estudar o manual? E aplicar na minha vida? Vocês estão tão quietinhos hoje? É que é 3 de janeiro, é 3 de janeiro, né, pastor? Efésios 2:10, aquele que é poderoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Há um poder atuando na tua vida agora, há um poder atuando na minha vida agora, aqui nesse lugar, e depois vai continuar operando. É o poder do Espírito, dunamis de Deus. Então é importante você entender, irmão, quem você está seguindo. Não é só um milagreiro. Não é só alguém que transformou água em vinho,
multiplicou os pães. Você está seguindo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. João 14:12 diz: as obras que eu fiz, vocês farão maiores ainda. Olhe para os discípulos, improváveis como eu e você, que tiveram um encontro com Jesus, caminharam com Ele, e depois foram empoderados no Pentecostes. Poder, potencial, pá, uma explosão. Aquele mesmo Pedro que nega Jesus, depois é curado, quando Jesus aparece à beira da praia e grita: filhos, tem algo que comer? Não temos, não pegamos, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Esse texto nos revela duas coisas. Primeiro, que nós não somos nossos erros, nem nossos pecados, nem nossas falhas. Nossos erros, nossos pecados não nos definem. Nós permanecemos filhos. Filhos, vocês têm algo que comer? Irmãos, eles voltaram para a velha vida deles de pescador. Jesus tinha morrido. Os discípulos estão meio: vamos pescar? Vamos. Então foi mais 7 com Pedro. Mas Jesus aparece ali e grita: vocês têm algo que comer? Então o primeiro é: teus erros, teus pecados, o teu passado não diz nada a teu respeito. É Deus que diz quem você é. Você é filho. Segundo, não existe vida sem Jesus. Quem está sem Cristo sobrevive. Pescamos a noite inteira e não pegamos, porque onde não há propósito, não vai haver provisão. Aonde não tem identidade, não tem propósito, não tem o céu correspondendo. Joga a rede para o lado direito. Eles pegaram 153 grandes peixes. E eu gosto dessas ênfases que a Bíblia dá. Quando você anda no caminho, no propósito, na obediência, você vai chegar à beira da praia, vai ter pão, fogo e peixe. 3 elementos. Eles chegam à beira da praia. Acho que o mais espiritual ali era João, né? Ele dizia: é o Senhor, diz para Pedro. E Pedro pula no mar. Alguns textos dizem que Pedro estava nu, irmão. Eu nunca vi alguém pescando pelado, né? Mas diz que o Pedro estava nu. Essa é uma outra verdade. Se nós não formos completamente transparentes, vulneráveis, não pode haver transformação no nosso coração. Ninguém ousou perguntar quem era ele, porque todos sabiam que era Jesus. E Jesus então disse: comam peixe. Era o símbolo que eles estavam usando para o cristianismo. Pão representa a palavra, e fogo representa o poder, a pessoa do Espírito Santo. Quando tem propósito, tem pão, tem peixe e tem fogo. Aí Jesus chama Pedro para conversar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabe? 3 perguntas, 3 respostas. A última resposta, Pedro se entristeceu, disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Irmão, Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas. Pedro negou quantas vezes Jesus? Quantas perguntas foram? Jesus está curando o coração de Pedro e reposicionando o discípulo novamente ao propósito. Porque Pedro é aquele mesmo cara que se levanta e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, não é algo de natureza humana, foi meu Pai. Todas as vezes tem uma revelação de quem é Deus, Deus vai dizer quem você é. Eu te digo, você não é Simão, um caniço agitado pelo vento, você é Pedro. Eu sei quem você é. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a igreja. Você vai estabelecer, eu vou te dar as chaves do reino. Identidade e propósito, conhecimento de Deus, revelação de quem Deus é. Então é importante você entender quem você está seguindo, porque todos nós temos um propósito. Pedro entendeu, João entendeu. E Mateus 5,16 diz da mesma forma: brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, os cientistas descobriram agora que o espermatozoide não simplesmente corre em direção ao óvulo, é o óvulo que atrai o espermatozoide. E quando o espermatozoide vai entrar para fecundar aquele óvulo, há uma explosão de luz. Vou repetir, quando o espermatozoide entra no óvulo, há uma explosão de luz. Isso é demais. Levanta-te e resplandece, vocês são luz do mundo e sal da terra. Você e eu nascemos para manifestar a glória de Deus, a bondade de Deus, a luz de Deus. Nós nascemos para algo muito maior que nós mesmos. Então, repita para a pessoa que está do seu lado, a promoção é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Deus ama os improváveis. E todos nós possuímos dimensões de habilidades ainda não exploradas. Quantos aqui sentem que tem áreas da sua vida que precisam ser ativadas? E agora nós vamos entrar no segundo tópico da mensagem. Irmãos, o diabo sempre vai tentar lutar contra mim e sua vida para tirar a nossa identidade. Foi a primeira pergunta que ele faz para Jesus, quando Jesus sai, está no deserto, ele sai do Jordão e é direcionado pelo Espírito ao deserto. Você já conhece essa história. E quando Jesus está ali jejuando, está buscando a presença do Pai, então no momento oportuno Satanás aparece, e ele pergunta: você é mesmo o Filho de Deus? Sempre é a estratégia do inimigo roubar a nossa identidade, porque uma vez que ele tira a tua identidade, ele rouba o teu propósito. Então, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, troque algo eterno por algo passageiro. Essa estratégia não muda. Troque algo eterno por algo momentâneo. Você não está com fome? Então faça essa troca. Qual que é a resposta de Cristo, que deve ser a nossa resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nunca se esqueça quem você é, mesmo em meio às crises, aos problemas, às dificuldades, porque no mundo tereis. A palavra aflições do original grego quer dizer tilipsis. No mundo você será prensado, pressionado, esmagado, torturado, perseguido. Mas tenha um bom. Eu gosto dessa parte também, irmão. Nossa só, eu não gosto de ser torturado, esmagado, perseguido. Eu gosto do bom ânimo. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra bom ânimo no original quer dizer o seguinte: permaneça firme, porque a sua vitória está somente um passo à sua frente. Não retroceda, não volte atrás, não titubie em dois pensamentos. Continue olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, e essa leve e momentânea tribulação está causando em você o maior peso da glória. Por isso se alegre por passar por provações, diz Tiago. Está cansado, irmão? Estou cansado, tirei férias ainda. Irmão, cansa fazer a obra de Deus, sim ou não? Claro que cansa, irmão. Por isso não desfalecemos, porque há nessa noite um poder para nos habilitar para o ano. Então resista o diabo, ele fugirá de você. E eu vou falar agora de um toque do poder de Deus. Quando o poder e o potencial se encontram, há um toque do poder de Deus. Eu já recebi algumas vezes isso na minha vida, nessa caminhada. Esse ano eu fiz 20 anos de conversão.
Eu já recebi algumas vezes o que os discípulos receberam em Pentecostes. Eles foram cheios no capítulo 2, depois cheios no capítulo 5, depois cheios no capítulo 9. Eles foram continuamente cheios. Toques do poder de Deus. Nós não conseguiremos fazer a obra de Deus na força do nosso braço, irmão. Nós precisamos do dunamis de Deus. Eu fui para Telemaco-Borba, assumi uma comunidade que estava morrendo, com 38 pessoas. A igreja estava prestes a fechar. E Deus nos direcionou a chegar nessa comunidade. Estruturalmente, falido. As pessoas espiritualmente enfermas. E foi assim que Deus nos enviou para aquela cidade. Meu pastor chorou, porque a cidade era feia. Tem a Klabin, que é a maior fabricante de celulose do Brasil. 80% do papel sai de lá. Mas Deus falou, é vocês vão para lá. E nós fomos com esse grande desafio. E nós oramos, Deus, é o Senhor que está nos enviando, e é o Senhor que vai nos capacitar. Irmãos, financeiramente a igreja não pagava o meu salário de pastor. Eu fui da Alcance Pinhais por 15 anos, servi o ministério ali, 12 anos de pastor integral, e lá arrecadava 3.800 por mês, 38 pessoas. Então nós começamos a renovar e restaurar aquela igreja. A primeira conversa que eu tive com aquele povo lá, tem 71 comunidades cristãs na cidade. Qualquer um de vocês quiserem sair, nós abençoamos vocês. Nós não vamos levar nada para o pessoal, vai na paz que Deus te abençoe. Mas se você permanecer conosco, nós temos muito trabalho pela frente, e o Senhor vai abençoar a nossa vida, e nós vamos representar o reino de Deus nessa cidade. Para a glória de Deus ninguém saiu, aleluia. 2 anos e 6 meses depois de muito choro, muita lágrima, muito trabalho, a comunidade conta com 350 pessoas. 15 células, 17 ministérios funcionando. Tivemos cultos que começou às 18, terminou às 21h30, ninguém queria ir embora da igreja. Teve pessoas passando na rua que não eram convertidos, que entraram chorando e entregaram sua vida para Jesus. Culto das 10, terminou 2 da tarde. A glória de Deus vem, irmãos. Pessoas vêm no altar, entregam a vida para Jesus sem você falar nada. Elas vêm e se lançam no altar. A glória de Deus, eles falam de nós na rádio. Nós nunca pedimos. Abriu o alcance em Telemaco-Borba. Me chamaram para ministrar agora na prefeitura, para os funcionários da prefeitura. Chamaram o padre principal e me chamaram. Eu estou 2 anos e 6 meses na cidade. Já somos a 3ª maior igreja da cidade. Deus está fazendo uma obra, R$1 milhão. Tudo é possível ao que crer, e nada é impossível para Deus. Aonde há propósito, a provisão, a graça, a favor e a presença. Há poder de Deus, irmão, para mim e para você. Eu quero contar a história quando Elias encontra com Eliseu. Eliseu está fazendo o quê? Arando a terra. Está trabalhando, porque Deus não chama desocupados. Eu tenho um chamado, mas o que você está fazendo para se preparar para o chamado? Está estudando, está lendo bons livros? Você tem que se preparar, irmão. É o potencial com o poder. Elias chega e joga a capa e diz, tu sabes o que eu fiz? Deixa somente despedir dos meus pais. Eliseu vai, Elias diz, vai e volta. Eliseu vai, pega a carroça e queima. Pega os bois e sacrifica. Porque aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Aquele que não toma sua cruz dia após dia e segue-me, não pode ser meu discípulo. A renúncia faz parte do evangelho, irmão. Renunciar à estabilidade, renunciar a uma estrutura. Eu tive que renunciar a tudo isso para estar numa cidade desconhecida, com um povo desconhecido, com uma igreja. Então as escrituras não mencionam Eliseu até seu encontro com Elias. Esse ano vai ser um ano dos improváveis.
Quando eu estava orando no final do ano, Deus falou: vai ser um ano de alinhamento, eu vou levantar improváveis e vou calar poderosos. Deus vai limpar os altares. Deus vai limpar os altares, irmão, se prepara. Então, assim como Elias e Eliseu, você também é um filho de Deus, tem à sua disposição o poder do Senhor. E esse poder sobrenatural que desperta o meu e o seu potencial. 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Quando Elias se encontra com Eliseu, ele lança a capa. Eliseu sabia naquele momento que a sua vida não seria mais a mesma. O poder encontrou com o potencial. Eliseu era perfeito, sim ou não? Não. Mas Eliseu estava disponível. Quantos disponíveis estão aqui nessa noite? Aleluia. Deus só precisa do meu e do seu coração. Então se prepare, busque, irmão. Eu falei para a minha igreja no domingo passado, esse ano é o ano que nós vamos buscar Deus como nunca antes. O ano passado nós jejuamos como igreja 4 vezes no ano, 21 dias. Esse ano nós vamos aumentar, vamos jejuar 5 vezes, 21 dias com toda a igreja. Vamos buscar a Deus como nunca antes. Vamos buscar a presença, a face do Senhor. Você tem que se preparar para o seu momento. O momento quando o céu toca a terra, quando você tem um toque de Deus, irmão. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. É nesse momento que nós vamos ver os homens e mulheres comuns, fiéis, que estão colocados em caminhos divinos. Você vê destravando coisas na sua vida, irmão. Jamais eu pensei em escrever um livro. Jamais passou na minha mente. Eu recebi 3 palavras proféticas para acreditar que talvez, quem sabe, eu poderia escrever um livro. Então passei por um deserto. É bom receber palavra profética, sim ou não? Mas ela vai provar eu e você. Ela vai nos preparar. Porque quando Deus libera uma palavra, Ele vai preparar eu e você para o cumprimento da sua palavra. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Esse ano não é ano de mudança, João. Mas no próximo ano, sim. Você não precisa ir atrás, vão vir atrás de você. E o espaço vai ser 2 vezes maior do que esse. Porque eu vi no momento do louvor. Vai viver aquela palavra de novo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Êxodo 9,16 diz: eu porém o mantive em pé exatamente com o propósito de mostrar-lhe o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque Deus vai demonstrar o seu poder através da minha e da sua vida, para toda a terra. Olha o que o Senhor fez. 2 Pedro 1,3, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Atos 1,8, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Irmãos, quando falamos nesse poder, não é um poder comum, não é um poder qualquer. É o poder que nos capacita a fazer coisas além das nossas forças naturais. É o mesmo poder que Pedro recebeu, que ele se levanta, e aquele mesmo Pedro que negou Jesus diante de 2 criadas, se levanta, prega e 3.000 almas se convertem. É o mesmo poder que vai fazer com que Pedro ande pelas ruas de Jerusalém, e os acamados são colocados, e a sombra de Pedro passa pelos enfermos, e eles são curados. É o mesmo poder que está nas vestes de Paulo, que são enviados para outro lugar, e as vestes de Paulo libertam e curam enfermos. É o poder de Deus que está à minha, à sua disposição. É o poder de Deus que está procurando por pessoas disponíveis, fiéis, famintas. Quantos famintos tem aqui nessa noite?
Quantos querem mais de Deus? Deus responde fome, Deus responde sede. Enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas sede e fome pela minha palavra, presença. Você deve pedir ao Espírito Santo para levar a um encontro, como quem está faminto, receptivo, porque o seu potencial vai ser ativado quando você aguarda. Hoje eu vou ser tocado pelo poder de Deus. Lá em casa nós fazemos uma oração há 20 anos, nós nos negamos a sair de casa para mais um culto, irmão. Eu me nego. Nós mudamos a mentalidade. Eu não vou para mais um culto, eu vou para a casa do meu Deus, para o meu Pai, para adorá-lo, expressar a minha gratidão, o meu louvor, e também eu vou para ser um instrumento de canal de bênção nas mãos de Deus. Não temos que ter essa mentalidade de consumidores, irmão. Eu vim só para receber, não, você veio para entregar. Por isso que Deus busca verdadeiros adoradores. Então quando você vem para entregar algo, meu irmão, pode ter certeza que Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele está disposto a liberar tudo o que eu e você desejamos e precisamos, e infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então há algo dentro de nós que requer um encontro com o poder de Deus, para ser liberado. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para me ajudar, que nós vamos ter esse momento aqui, dunamis de Deus. Esse texto de Isaías 61 diz que quando Israel estava vivendo um momento de batalha, de afastamento de Deus, de frieza espiritual, de desobediência, a arca foi tomada pelos filisteus. A arca é tomada pelos filisteus. E eu acredito que você conhece essa história. O sacerdote Eli com 2 filhos iníquos, que estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, o povo se afastando, frieza espiritual. Então eles vão contra os filisteus para lutar em batalha e perdem a guerra. E eles questionam: por que perdemos essa batalha? Estamos sem a arca. Vamos trazer a arca do Senhor, vamos trazer a presença do Senhor. Trouxeram a arca e voltaram a enfrentar os filisteus, foram derrotados novamente. A arca é tomada, a presença é levada embora. Nos dias de Eli eram poucas as visões, e é nesse momento que nasce um homem chamado Jeremias. E vão dar então a notícia que Ofni e Finéias, filhos de Eli, o sacerdote, haviam morrido. E quando vão dar a notícia, ele cai da cadeira e também morre. E a sua nora então, que está grávida, antes de morrer ela tem um filho, e ela dá o nome do filho de Icabod. Foi-se a glória do Senhor. A arca era símbolo da presença de Deus. E um povo que está atrás da arca, assim como Eli e seus filhos, mas estavam em desobediência, estavam passando por momentos tenebrosos, porque desobedeciam os princípios simples do Evangelho. Meu irmão, Deus nunca desejou se afastar do seu povo. Nunca foi esse o desejo de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, para ter comunhão contínua, interrupta com o homem. Deus visitava Adão e Eva todos os dias no jardim. Quando o homem peca, se esconde de Deus, Deus ainda vai lá e diz: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. A ideia de Deus ao criar eu e você, queridos, é que possamos de fato ter uma comunhão íntima, profunda, verdadeira com Deus. Esse ano são anos de joelhos no chão, lágrimas nos olhos e fogo no coração, porque Deus está vindo.
Nós vamos viver algo poderoso da parte de Deus, meu irmão. Eu creio nisso. Não despreze jamais a presença da glória de Deus. Não despreze um culto. Não despreze uma célula. Não despreze um discipulado. Não despreze um encontro, porque Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória. Olha para a pessoa que está do lado e diz: seu momento chegou. O seu momento está próximo. Eu quero ajudá-lo a preparar você quando Elias passar. Eu quero que você entenda e reconheça a chegada do momento que muda tudo na nossa vida. Você pode estar passando por perrengue, você até pode estar passando por crise, mas quando o teu momento chega, irmão, você permanece. Você não retrocede, você não titubeia em dois pensamentos. Você sabe que Ele te tocou. Então você enfrenta lutas, enfrenta dores, enfrenta problemas, enfrenta situações, circunstâncias, porque você sabe que algo maior ainda está chegando. Eliseu voltou, apanhou uma parelha de bois e matou, queimou, cozinhou, deu para o povo, depois levantou-se e partiu, tornando-se auxiliar de Elias. Você deve estar pronto para receber e buscar o próprio toque que libera o seu potencial. Caminhe com pessoas que caminham com Jesus, caminhe com pessoas que ativam a sua vida, caminhe com pessoas que te inspirem a ser melhor dia após dia, mês após mês, ano após ano. Não busque conselho com os ímpios. Sente a roda dos santos. O poder de Deus vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida por 20 anos, irmãos. O primeiro livro que eu li, eu tenho guardado até hoje. Eu li recentemente esse livro novamente, Os Caçadores de Deus. Um filho de Deus deve dar um passo atrás de Deus e um passo à frente de pessoas. Um verdadeiro líder está um passo atrás de Deus e um passo à frente das pessoas. Você precisa ouvir o que Deus está falando a seu respeito. Você precisa ouvir o que o céu tem a dizer a seu respeito. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O mundo está em trevas, caos, as nações estão em guerras. Irmão, não vai melhorar. Isso está escrito. E tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós, a igreja, continua sendo a resposta para um mundo que está em caos. Então levanta-te, resplandece, assuma o seu papel de coautor com Deus. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu e o Senhor somos a maioria. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Meu Deus, você precisa acreditar naquilo que Deus fala ao seu respeito. Não importa seu amigo, sua mãe, fulano, ciclano disse. Importa o que Deus disse. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Irmãos, existem momentos na minha e na sua vida em que alguém percebe o potencial no nosso interior. Alguém que Deus envia como Elias a Eliseu e reconhece: tem algo que você carrega. Você precisa ser despertado para algo maior que si mesmo. Ah, meu irmão, quando você tem fome e sede por Deus aí, levanta do seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abra o seu coração, porque é uma noite profética. Você está num ambiente profético. Você está em dias de glória. O Senhor nos chamou para que possamos, através das nossas vidas, apresentá-lo ao mundo.
Talvez você, como eu, é tímido, foi tímido, ou é tímido. Eu fui tímido, não sou mais. E hoje você precisa desatar isso, que o poder de Deus desate isso na sua vida, e você vai ver quem você é no Senhor. Eu oro por espírito de intrepidez e ousadia. Se você precisa, saia do seu lugar, venha aqui para frente. Você não precisa ter vergonha de falar de Jesus. A sua vida deve, o perfume de Cristo deve ser exalado através da sua vida. Se você é um homem de negócio, uma mulher de negócio que está aqui, não tenha medo da crise, porque você vai ser abençoado no meio dela nesse ano. A igreja vai prosperar, vai avançar. Haverá diferença daqueles que servem ao Senhor para aqueles que não servem ao Senhor. Em nome de Jesus, aumenta a intensidade da tua presença aqui, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Aumenta o nível de intensidade da tua glória aqui, Senhor. Enche-nos do dunamis. Enche-nos do poder de Deus.